Shavuot Tov a todos, continuando com o estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente se encontra no livro Hafetz Chaim, quarto capítulo, chegamos agora à segunda Alachá. Vimos na primeira Alachá que mesmo quando a pessoa vê outra pessoa fazendo uma averá, transgredindo alguma proibição, seja uma proibição entre Ben Adam lechaveró, entre um amigo e outro, roubando ou algo do tipo, ou mesmo que a pessoa viu uma pessoa fazendo uma transgressão sheben Adam lamakom, entre a pessoa e a Kadosh Baruch Hu, ele transgrediu uma haverá, não se pode sair por aí contando, só em determinadas situações que vai ser dito mais para frente na sétima alahá. Tem uma pequena observação aqui que diz que isso está se tratando de um Yehudi normal, alguma pessoa simples, uma pessoa comum. Mas se é alguém que ele é conhecido como Apicores é alguém que ele é completamente herege, ele é contrário, ele é antirreligioso, ele fala mal, ele não acredita em Deus e nada do tipo, então já não tem problema, porque essa pessoa não é considerado amitecha, não é considerado alguém próximo de você. No passo está escrito, Lotelech rachil beamitecha, você não pode sair por aí fofocando e falando da Shonará de alguém que faz parte do seu povo, alguém que faz parte da sua comunidade. Mas alguém que se afastou completamente, abandonou tudo, ele não tem essa proibição de Lashon Hara. Mais para frente, no capítulo 8, ele vai explicar exatamente para quem isso é válido. Não é qualquer pessoa que fala não acredita em Deus, não é qualquer pessoa que ele não é religioso que ele já entra nessa situação. Mais para frente a gente vai ver exatamente quando está se tratando. Fala o Hafetz Chaim, na segunda alahá, que independente de qual haverá a pessoa fez, não pode falar que ele está deixando de fazer isso. Por quê? Por exemplo, falar de uma pessoa, aquela pessoa ele não cumpre Shabbat, ele não come kasher, geralmente as pessoas têm noção, olha, eu estou falando que ele está fazendo uma haverá, está deixando de cumprir uma mitzvah essencial do povo judeu, a mitzvah ele sempre cumpriu o Shabbat, kashrut é algo básico no judaísmo, a ponto de que o Rambam fala que alguém que não come kasher, ele começa a ter dúvidas de emuná, ele começa a ter dúvidas de existe a Kadosh Baruch Hu e não existe, ou seja, kashrut é algo essencial, então essas questões a pessoa geralmente não vai falar dos outros, mas talvez coisas pequenas que não são exatamente proibições, ou são coisas que as pessoas tendem a desprezar. Por exemplo, chega a falar de uma pessoa, ele não gosta muito de estudar a Torá, ele não estuda muito durante a semana. Ou aquela pessoa, de vez em quando, ele mente um pouquinho, são coisas que às vezes a gente podia pensar, olha, todo mundo faz. Tem muita gente que não gosta de estudar, tem muita gente que não estuda, tem muita gente que mente aqui e ali, conta uma mentira. Então, se eu falei de alguém, o cara mente de vez em quando, já que é uma coisa que todo mundo faz, talvez não é proibido, falo Hafetz Chaim, isso continua sendo Lashon Hara. Mais que isso, mesmo coisas que a priori não são definidas como transgressões, por exemplo, alguém que ele é um pouco mais mesquinho, pão duro, ele não gosta de doar para tzedakah. Não estou falando que ele não doa e que ele não ajuda ninguém, eu só estou falando que ele não é alguém que é muito favorável a ajudar os outros, ou falar, olha, aquele ali ele não cumpre Shabbat como se deve, ou seja, ele não compra a melhor comida para Shabbat, são coisas que eu diria, olha, não é nem proibição, não é nem nada de, não tem obrigação de comprar a melhor comida para Shabbat. É bom, é ideal, é o melhor que a pessoa pode fazer para a comida de Shabbat ser gostosa, mas falar de alguém que ele não compra do melhor para Shabbat, talvez isso não tenha problema. Fala o Hafetz Chaim de qualquer jeito, já que a intenção daqui da pessoa é falar mal dele e tem aqui uma certa falta, ele está deixando de fazer alguma coisa da melhor forma possível, isso daqui continua sendo Lashon Hara. Olá a todos, continuando com o estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente se encontra no livro Hafetz Chaim, capítulo 4, agora chegamos na terceira Alachá. O Hafetz Chaim falou na segunda Alachá que é proibido falar que pessoas fazem averot, transgridem mitzvot em Ben Adam lamakom, entre a pessoa e a Kadosh Baruch Hu, mesmo coisas que muitas vezes não são consideradas mitzvot especificamente, ou coisas que muita gente não cumpre, falar que tal pessoa deixou de cumprir isso, como tal pessoa não gosta muito de estudar a Torá, tal pessoa de vez em quando mente, que é uma coisa que todo mundo acaba fazendo, mesmo assim, isso daqui não deixa de ser Lashon Hara, porque no ideal, no correto, isso daqui é algo que a pessoa deveria fazer, ele não está fazendo. Então, mesmo que é algo que todo mundo faz, isso daqui não deixa de ser Lashon Hara. Nas próximas alachot, o Hafetz Chaim vai começar a falar exatamente sobre quem é proibido fazer esse tipo de Lashon Hara. Tem situações que a gente vai ver que tem pessoas que não tem problema falar deles, mas ela está achando na continuação a gente vai chegar. Porém, na terceira alachá, fala o Hafetz Chaim, que isso que eu estou falando, que não pode falar mal dessa pessoa, é mesmo uma pessoa que é uma pessoa mediana, é uma pessoa que ele cumpre mitzvot e de vez em quando ele acaba caindo aqui e ali. De forma geral, é alguém que você sabe que ele é religioso, ele tende a cumprir mitzvot, ele quer cumprir, de
de vez em quando ele acaba caindo, acaba não fazendo alguma coisa, e quando você vê essa pessoa fazendo algo de errado, dá para você imaginar que ele fez errado, talvez porque ele não sabe. Sabe, é alguém direito, é alguém correto, alguém que tende a fazer as coisas, ele realmente gosta de fazer, etc. E você viu ele fazendo uma coisa errada, aqui não só que não pode fazer Lashon Hara, pelo contrário, você tem que julgar ele positivamente, você tem que falar, olha, deve ser que ele esqueceu, deve ser que ele não sabe que isso daqui é uma mitzvah, ele não sabe que isso daqui é uma coisa importante, ele não sabe que isso é proibido. Às vezes acontece, tem coisas que muita gente está acostumada a fazer, ninguém sabe que é proibido, então ele acaba fazendo. Por exemplo, tem uma ativada do Rabbi Akiva Eiger, uma pessoa que ele transgride proibições da Torá, ele não pode ser testemunha num julgamento. Porém, o Rabbi Akiva Eiger sabe o que acontece com uma pessoa que, por exemplo, ele faz a barba com navalha. Então, o Rabbi Akiva Eiger traz que na época dele, pelo menos na região dele, as pessoas não sabiam que tinha um problema. Muita gente achava que não tem problema nenhum, que pode fazer a barba com navalha sem problema, não precisa usar uma máquina específica, pode fazer com qualquer coisa. Então fala Rabbi Akiva Eiger, olha, já que todo mundo acha que é permitido, tem muita gente que nem sabe que isso daqui é proibido, alguém que faz isso, ele não faz com a intenção de transgredir uma proibição da Torá, então ele não fica inválido com relação à testemunha, ele pode ser uma testemunha kasher. Porém, então, quando alguém vê uma pessoa fazendo algo de errado, vê uma pessoa deixando de cumprir uma mitzvah como se deve, se é uma pessoa que geralmente tende a cumprir as coisas, é alguém que tenta fazer, pode ser que ele não faz tudo, mas ele tenta fazer, então aqui você tem que julgar ele de maneira positiva, de maneira favorável, e pensar, olha, deve ser que ele não sabe, deve ser que ele nunca aprendeu, ele não sabe que isso daqui não pode ser feito, ou que aquela mitzvah deve ser feita. Então, nesses casos, não só que é proibido falar Lashon Hara, que é proibido falar mal dele, a pessoa tem que tentar entender, tem que julgar ele favoravelmente, que talvez ele não sabe que isso daqui é proibido, e consequentemente é proibido odiar aquela pessoa. É proibido pensar mal dele, é proibido pensar mal que ele não cumpre as mitzvot, etc., porque deve-se julgar ele favoravelmente. Olá a todos, continuando com as Halachot de Lashon Hara, a gente se encontra no livro Hafetz Haim, capítulo 4, chegamos agora na quarta Halachá. O Hafetz Haim falou na terceira Halachá que se tem alguém que eu considero ele uma pessoa religiosa, que geralmente ele tenta cumprir as mitzvot da Torá, e eu vejo ele fazendo algo de errado, geralmente eu tenho que julgar ele favoravelmente, tentar entender que talvez ele não sabe que isso é proibido, ele não sabe que é obrigado a fazer determinada coisa, etc., e consequentemente é proibido falar mal dele. Agora, o que acontece se eu vejo que a pessoa, uma pessoa dessas, por exemplo, certo? Uma pessoa direita, uma pessoa correta, que cumpre, etc., mas eu vejo que ele está fazendo propositalmente algo de errado. Eu sei que ele sabe que não pode. A gente acabou de ouvir um shiur sobre o assunto, a gente acabou de estudar sobre o assunto, ou algo que todo mundo sabe que não pode, eu sei que ele está fazendo isso propositalmente. Será que é permitido contar isso para os outros, para afastar as pessoas dele, ou para talvez motivar ele a fazer tchuvá, motivar ele a parar de fazer isso, porque quando ele vê que todo mundo está sabendo, talvez ele vai segurar e não vai fazer mais, ou não. Então fala o Hafetz Haim, depende da situação. Aqui na nossa quarta Halachá, fala o Hafetz Haim o seguinte: se é uma pessoa mediana, certo? Uma pessoa religiosa, que cumpre, ele tende a cumprir. Eu estou vendo que ele está fazendo algo errado de forma proposital. Se eu vejo que ele está fazendo isso escondido, eu vi uma vez ele fazendo isso sem ninguém ver, então eu não posso falar mal dele, porque aparentemente essa pessoa que está fazendo escondido sabe que isso está errado. Eu vi ele fazendo uma vez, pode ser que uma vez ele não se aguentou e acabou fazendo. Isso não é motivo agora para liberar e poder contar o que ele fez para todo mundo. Se eu vejo que ele fez alguma coisa errada de forma escondida, ninguém mais viu, fui só eu que vi, então eu tenho que deixar quieto. Eu posso tentar conversar com ele, posso tentar falar para ele, olha, não vale a pena, isso aqui está errado, não faz bem para você tem uma neshama, você tem uma alma, isso daqui não é bom para você. Posso tentar falar com ele, obviamente, mas não é motivo para contar para todo mundo e tentar incentivar ele de forma externa, que todo mundo fica sabendo o que ele fez. Mesmo ir para um dayan, mesmo ir para um juiz, alguém importante, e falar, olha, tal fulano fez tal coisa, também não pode nessa situação, ainda é considerado Lashon Hara, porque ele é alguém mediano, alguém normal, alguém religioso, que fez uma coisa errada escondida. Uma vez que eu vi ele fazendo isso, não se torna ainda permitido de falar mal dele. Pelo contrário, se eu começar a falar mal da pessoa nessa situação, ele uma vez caiu, uma vez faz algo de errado, de repente já começam a falar dele, começa a contar para todo mundo. Nesses casos, pelo contrário, você pode acabar afastando ele mais ainda, você pode acabar distanciando a pessoa. Então você mesmo falar com ele, tem uma mitzvah, está escrito na Torá, tem uma mitzvah, tem uma mitzvah da Torá de advertir a pessoa e não deixar que ele continue pecando, uma certa responsabilidade que cada Yehudi tem com o outro.
outro, você vê o cara fazendo uma coisa errada, vai lá, conversa com ele, para ele não fazer mais isso. Mas isso daqui não permite com que a pessoa conte isso para outras pessoas, somente em outras situações isso realmente vai ser permitido, como a gente vai ver, Bezrat Hashem, nas próximas alachot.